O diabo não bate a porta pedindo permissão. Ele entra pelas brechas que você deixa. E se eu te dissesse que sua casa está cheia dessas brechas agora? Você já se sentiu inquieto dentro da sua própria casa? Já percebeu que por mais que tudo pareça normal aos olhos humanos, há algo no ar que pesa, oprime, perturba? Meus amigos, quero que você ouça isso com atenção. Existe um mundo invisível, tão real quanto o que podemos ver, tocar e sentir. É o mundo espiritual, e nele travamos uma guerra que muitos sequer reconhecem. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer libertação espiritual. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Fique até o final. Tem uma revelação poderosa esperando por você. Muita gente entende bem o que é contaminação física. Sabemos o que acontece se comermos alimento estragado ou bebermos água poluída. Ficamos doentes. O corpo responde. Mas o que dizer da contaminação espiritual? E se eu lhe dissesse que sua alma, sua casa, sua família podem estar sendo atingidas não por vírus, mas por presenças invisíveis que entraram silenciosamente através de objetos, práticas ou hábitos? A palavra de Deus nos mostra que não vivemos apenas no plano material. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6, versículo 12: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E essas forças, muitas vezes, entram pelas brechas que abrimos, nem sempre com ações explícitas, mas com concessões sutis, com aquilo que permitimos, com aquilo que trazemos para dentro do nosso lar. Você pode estar enfrentando perturbações que não entende, medos sem causa, brigas constantes, um desânimo que se instala e não vai embora. E talvez esteja orando, jejuando, clamando, mas algo resiste, algo não cede. Pode ser que a raiz esteja dentro da sua própria casa. Às vezes, não é só o que fazemos que atrai, é o que toleramos, é o que aceitamos como normal. Quero que você reflita comigo. O que você tem deixado entrar? O que está ocupando espaço nas suas prateleiras, nas suas paredes, nos seus dispositivos? Há objetos ou conteúdos que não glorificam a Deus, que foram feitos com intenções ocultas, que carregam uma atmosfera contrária ao Espírito Santo? Pode parecer exagero, mas não é. Entendemos que o mundo espiritual responde àquilo que nós autorizamos. Meu querido amigo, minha querida irmã, o Espírito Santo deseja habitar com poder em sua casa, mas ele é santo. Ele não divide espaço com aquilo que é profano. Por isso, a primeira atitude que precisamos ter é abrir os olhos. Precisamos discernir, identificar o que está contaminando o ambiente. A paz não volta até que a luz entre. E antes de prosseguirmos, quero te pedir duas coisas simples. Se essa mensagem está tocando seu coração, inscreva-se agora neste canal e curta este vídeo. Isso ajuda essa palavra a alcançar ainda mais pessoas que estão enfrentando opressão espiritual e nem sabem o porquê. Compartilhe com alguém que precisa dessa luz. A jornada de hoje é sobre libertação, sobre abrir os olhos e fechar as portas ao inimigo. E tudo começa com uma decisão. Senhor, mostra-me o que eu não vejo. Que Deus fale com você poderosamente a cada passo. Você pode sentir, mesmo sem entender, que algo está errado. Você acorda cansado, o ambiente parece carregado, há brigas que surgem do nada, tensão sem causa aparente, um medo que aparece nas madrugadas, ou um silêncio pesado que repousa sobre sua casa. E você ora, mas sente que suas orações estão sendo empurradas de volta. É como se houvesse resistência no ar, como se algo lutasse contra a paz que você tanto busca. Me escute bem. Há batalhas espirituais sendo travadas em lugares onde ninguém imagina.
na sala da sua casa, no quarto onde você dorme, no corredor por onde você passa todos os dias. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5, versículo 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. E muitas vezes ele não entra com barulho. Ele entra em silêncio, disfarçado. E sabe como? Através de brechas, através daquilo que permitimos. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém e inscreva-se agora. Não saia antes do final. Há uma surpresa que pode mudar sua vida. A guerra espiritual não é feita apenas de ataques externos. Às vezes, o inimigo se estabelece dentro de casa porque foi convidado, não com palavras, mas com tolerância. Um objeto, um símbolo, uma prática aparentemente inofensiva pode se tornar uma porta aberta para as trevas. O diabo nunca pede permissão claramente. Ele se esconde na ignorância, se fortalece na distração e se alimenta do nosso conformismo. Você pode ter trazido para casa um livro que parece apenas curioso, mas foi inspirado por princípios malignos. Pode ter pendurado na parede uma imagem artística, sem saber que ela carrega um simbolismo oculto. Pode estar ouvindo músicas que, mesmo com melodias suaves, proclamam mensagens contrárias ao reino de Deus. E enquanto você tenta viver uma vida de fé, está convivendo com elementos que enfraquecem o ambiente espiritual do seu lar. Talvez você pense, mas é só um objeto, é só uma lembrança. Mas quero lembrar algo que o próprio Jesus disse em Mateus 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A mesma lógica se aplica ao seu lar. Aquilo que você permite entrar determina o ambiente espiritual que se forma ao redor. A presença constante de medo, confusão e opressão não deve ser tratada como algo normal. Se a paz de Cristo não reina em sua casa, é hora de perguntar: Senhor, o que está impedindo tua presença? Essa pergunta pode mudar tudo. E quero que você saiba, você não está sozinho nessa batalha. Há poder, no nome de Jesus, para libertar, restaurar e purificar, mas isso exige decisão, exige coragem para confrontar o que está oculto e exige fé para agir. No próximo passo, vamos começar a abrir os olhos para o que realmente está em sua casa. Mas antes, pare um momento e ore. Espírito Santo, mostra-me as portas que eu abri sem perceber. Deus vai te responder. Pare e olhe ao seu redor. Pense nas coisas que estão na sua casa agora. Quadros, livros, roupas, colares, lembranças de viagens, objetos herdados, decorações. Cada item carrega uma história. Mas nem toda história agrada a Deus e nem tudo o que parece belo é inofensivo. É hora de fazer uma pergunta que pode mudar o rumo da sua vida espiritual. O que realmente está dentro da sua casa? A Bíblia é clara. Em Deuteronômio 7, versículo 26. Não introduzirás abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Essas palavras não foram ditas a um povo ignorante, mas a um povo que conhecia a presença de Deus. Isso mostra que até quem anda com Deus pode, sem perceber, permitir que o inimigo entre. Quer receber mais palavras de transformação? Curta, comente 2 e se inscreva. Assista até o fim para uma mensagem que vai impactar você. Muitos cristãos estão lutando, orando, jejuando, e ainda assim não veem progresso. E por quê? Porque não basta clamar por libertação, é preciso fechar as brechas. Objetos consagrados a falsos deuses, artefatos ligados ao ocultismo, imagens religiosas de cultos pagãos, livros de feitiçaria, signos do zodíaco,
mandalas, cristais, esculturas de divindades. Tudo isso pode ser porta aberta para a ação demoníaca dentro do seu lar. E não estou falando de superstição. Estou falando de realidade espiritual. A palavra de Deus nos ensina que objetos também podem ser consagrados, tanto para o bem quanto para o mal. Veja a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Era um objeto que carregava a glória de Deus. Agora, se Deus pode usar objetos para manifestar sua presença, você acha que o inimigo não tentaria fazer o mesmo? Um colar, trazido de uma viagem, uma estátua herdada da avó, um livro comprado por curiosidade? Você conhece a origem desses objetos? Você sabe a intenção espiritual por trás deles? O diabo é astuto. Ele se esconde na ignorância e na negligência. E enquanto você acha que está apenas decorando a casa, pode estar decorando um altar sem saber. É hora de acordar, de olhar cada canto da casa e perguntar: Senhor, isso te glorifica? Esse objeto te honra? O Espírito Santo vai revelar. E quando ele revelar, não hesite. Lance fora, queime, livre-se do que não vem de Deus. Se queremos que o Espírito de Deus habite em nosso lar, precisamos preparar um lugar santo. E isso não começa apenas com oração. Começa com purificação, com discernimento, com coragem de dizer: aqui só entra o que glorifica o nome de Jesus. Você está pronto para esse passo? Está pronto para olhar com outros olhos para o que está à sua volta? Então se prepare, porque o que vamos descobrir a seguir vai te confrontar, mas também libertar. Meu amigo, minha amiga, há momentos em que Deus não apenas nos chama para evitar o mal, mas para destruí-lo por completo. Isso não é exagero, é zelo. Zelo pela santidade, zelo pela presença dele em nosso meio. Quando Deus tirou Israel do Egito e os levou à terra prometida, ele deu uma ordem clara. Em Deuteronômio 12, versículo 3. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus postes ídolos e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Por quê? Porque Deus sabia que se o povo mantivesse qualquer vestígio da idolatria, da feitiçaria ou da rebeldia espiritual, isso seria uma armadilha. E o mesmo vale para nós hoje. Deus não muda. Ele ainda é um Deus santo. Ele ainda não divide espaço com aquilo que é detestável aos seus olhos. O problema é que muitos hoje pensam que podem guardar certos objetos como se fossem apenas parte do passado, decoração, arte ou tradição de família. Mas Deus não vê como o homem vê. Aquilo que carrega influência espiritual contrária a ele deve ser removido, não estocado. Deve ser queimado, não emoldurado. Em Atos 19, versículo 19, lemos sobre um poderoso mover do Espírito em Éfeso. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Isso é arrependimento genuíno. Eles não venderam, não doaram, não guardaram só por lembrança. Eles queimaram, porque entenderam que aquilo carregava uma presença contrária ao Deus vivo. Você talvez tenha herdado objetos religiosos de parentes, talvez guarde peças esotéricas, roupas usadas em rituais ou imagens de divindades estrangeiras, e você pode pensar: mas eu não acredito nisso. Está só guardado. Meu querido, aquilo que é consagrado a espíritos estranhos não precisa da sua fé para agir. Basta a sua permissão. O inimigo precisa apenas de uma brecha para operar. E objetos podem ser essas brechas. Não se engane achando que tudo o que está na sua casa é neutro, porque o mundo espiritual não é neutro. Tudo está ou a serviço da luz ou das trevas. E é por isso que Deus manda que sejamos radicais, não por medo, mas por amor. Amor à presença dele, amor à santidade, amor à paz que só ele pode trazer. Antes de tudo,
Deixe um like se você crê no poder de Deus, comente 3 e inscreva-se. O final deste vídeo traz algo que você não pode perder. Talvez você esteja vivendo debaixo de uma opressão constante porque está tentando manter um ambiente santo, convivendo com objetos profanos. Isso não vai funcionar. O Espírito Santo se entristece e a presença de Deus se afasta. Hoje, Deus está te chamando para purificar sua casa, não com rituais, mas com obediência, não com misticismo, mas com fé. Olhe para dentro da sua casa e pergunte: Senhor, existe algo aqui que precisa ser destruído em nome de Jesus? Ele vai mostrar, e quando ele mostrar, não hesite. Quebre, queime, remova. Porque quanto mais você se livra do que não agrada a Deus, mais espaço você abre para o céu invadir sua vida. Deixe-me contar algo que presenciei ao longo dos anos, algo que não se aprende em livros teológicos, mas se testemunha no campo de batalha espiritual. Libertação acontece quando a obediência encontra a fé. Vi isso em aldeias remotas, em cidades movimentadas, em casas simples e em mansões luxuosas. Vi a atmosfera mudar, vi o medo sair, vi a paz voltar, tudo porque alguém decidiu remover o que desonrava a Deus. Um missionário contou-me certa vez sobre uma vila onde o povo vivia assolado por pesadelos e doenças constantes. Era como se a morte rondasse o lugar. Ele orava, pregava, jejuava e nada mudava até que o Espírito Santo lhe mostrou algo. Em cada casa havia amuletos, colares, ídolos e objetos usados em rituais pagãos. Aquilo não era apenas cultura, era território do inimigo. Então ele fez algo ousado. Reuniu as famílias e explicou o poder espiritual por trás daqueles itens. E, um a um, começaram a entregar tudo. Amuletos, imagens, livros, símbolos, e os queimaram ali mesmo. Não houve grito, nem espetáculo, mas houve libertação. Naquela noite, os pesadelos cessaram. O ambiente mudou. O medo se dissipou. A presença de Deus encheu aquele lugar. Você entende o que está em jogo? Conheci também uma mulher que enfrentava uma depressão profunda. Ela era crente fiel, mas sentia como se estivesse afundando todos os dias. Havia orado, jejuado, buscado ajuda. Um dia, ouviu uma mensagem sobre a influência de objetos espiritualmente carregados. Decidiu caminhar pela casa, orando, pedindo ao Espírito Santo que mostrasse o que não o agradava. Ao passar por uma estante, sentiu um desconforto intenso. Lá estavam diversos objetos de diferentes países, dados por amigos, trazidos de viagens. Havia imagens religiosas de religiões falsas, símbolos pagãos e até livros com ensinamentos ocultistas. Ela os retirou, orou e os destruiu. No dia seguinte, algo que não acontecia há meses aconteceu. Ela dormiu em paz. A pressão foi embora. A tristeza deu lugar à leveza. A escuridão à luz. Meus amigos, Deus ainda liberta. O Espírito Santo ainda revela. Mas ele só age onde há entrega total. Não se apegue ao objeto. Apegue-se à presença de Deus. Não tema perder algo material. Tema perder a sensibilidade espiritual. Não se esconda atrás do sentimentalismo. O que não glorifica a Jesus deve sair, por mais bonito ou valioso que seja. Hoje, quero que você ore assim: Senhor, revela o que está escondido em minha casa. Mostra-me as sombras disfarçadas de tradição. Revela-me o que precisa ser lançado fora. E quando Ele mostrar, tenha coragem para obedecer, porque a libertação não vem apenas com lágrimas no culto, mas com decisões dentro de casa. O céu entra onde o pecado é expulso, a paz volta onde o ídolo é quebrado, e a presença de Deus se manifesta onde há santidade. Agora que você começou a abrir os olhos, é hora de agir. A libertação espiritual não é um sentimento vago, nem uma teoria bonita. É uma realidade que precisa
de atitudes práticas. Muitos querem paz, mas poucos estão dispostos a se levantar e tomar autoridade espiritual dentro da própria casa. A pergunta que faço a você agora é simples e direta. Você está pronto para purificar sua casa? Isso não significa sair arrancando tudo de forma impulsiva, mas sim andar guiado pelo Espírito Santo com discernimento e oração. Comece em oração. Peça ao Senhor que vá com você em cada cômodo, que revele o que está escondido, o que foi tolerado, o que precisa ser removido. Caminhe pela casa com reverência, não como quem inspeciona uma parede, mas como quem consagra um altar. Pegue uma garrafa de azeite simples mesmo e consagre-a ao Senhor. Use-a para ungir as portas, as janelas, as camas, os móveis. Não há misticismo nisso. A fé na unção representa separação. Você está declarando: este lugar é do Senhor? Aqui, só o Espírito Santo tem lugar. Toque nos objetos, ore enquanto caminha e pergunte: Senhor, isso te agrada? Isso te glorifica? Ou isso entristece o teu espírito? Ele vai te mostrar. Talvez você sinta um peso ao tocar algo. Talvez uma lembrança, um sentimento estranho. Pode até não haver explicação lógica, mas quando o Espírito Santo sinaliza, obedeça. Se você sente que sua casa precisa de paz, comente 4, inscreva-se e curta. Fique até o final, porque Deus tem algo especial para te revelar. Lembre-se, na Bíblia, os homens e mulheres de Deus purificavam o templo, derrubavam altares, quebravam imagens. Hoje, o templo é seu lar, é seu quarto, é a sala onde sua família se reúne. Não permita que o inimigo tenha direito legal sobre nada disso. Ore com fé, declare em voz alta que sua casa pertence ao Senhor Jesus. Renuncie toda influência maligna, toda consagração feita no passado, todo objeto que tenha vindo com uma carga espiritual oculta. Peça que o sangue de Jesus cubra cada ambiente, cada parede, cada canto. A autoridade do crente é real. E quando você ora com fé, o inferno treme. Não se trata de ritualismo, trata-se de santidade. Não se trata de superstição, trata-se de limpeza espiritual. O Espírito Santo não habita em ambientes que aceitam aquilo que é profano. Ele busca um lugar puro, separado, onde ele possa reinar com liberdade. Você quer ver sua família sendo transformada? Quer sentir a paz de Deus dominando o seu lar? Então purifique, não apenas uma vez, mas sempre que algo novo entrar. Pergunte: isso traz luz ou trevas? A santidade começa com pequenas decisões, e cada uma delas constrói um ambiente onde Deus tem prazer em habitar. Quando assisti à mensagem sobre os itens que atraem demônios para nossa casa, senti um impacto profundo em meu coração. A forma como o pregador, inspirado pelo estilo de Billy Graham, trouxe clareza sobre a realidade espiritual que permeia nossos lares foi ao mesmo tempo reveladora e desafiadora. No Brasil, onde a fé é tão viva e a espiritualidade faz parte do nosso dia a dia, muitas vezes negligenciamos o peso que objetos, hábitos ou influências podem ter em nossas vidas. A mensagem me fez refletir sobre como, sem perceber, podemos convidar forças espirituais malignas para nossos lares, simplesmente por ignorância ou apego ao que parece inofensivo. O texto bíblico de Deuteronômio 7:26, que nos alerta para não introduzir abominações em nossa casa, ressoou como um chamado à santidade, um convite para proteger o ambiente onde vivemos com nossas famílias. A ideia de que o Espírito Santo deseja habitar em um lugar puro, mas não divide espaço com o que é profano, tocou-me profundamente. Quantas vezes senti um peso em meu lar, uma inquietação sem explicação, ou até mesmo brigas que surgiam do nada? A mensagem me fez perceber que essas situações podem estar ligadas
há brechas espirituais que eu mesma permiti? O apóstolo Paulo, em Efésios 6,12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Essa verdade me confrontou. Eu estava tão focada nos problemas visíveis, as discussões, o cansaço, a falta de paz, que esqueci de olhar para o invisível. A mensagem destacou que objetos como imagens pagãs, livros esotéricos ou até lembranças de viagens podem carregar intenções espirituais que abrem portas para o inimigo. No Brasil, onde é comum guardar itens de valor sentimental, como heranças de família ou presentes, essa revelação é um alerta. Muitas vezes, achamos que um objeto é apenas uma decoração, uma memória, mas ele pode estar carregado de significados espirituais contrários a Deus. Lembrei-me de uma estátua que herdei de minha avó, algo que mantive por carinho, sem questionar sua origem. Ao ouvir a mensagem, senti um desconforto no coração e decidi orar, pedindo ao Espírito Santo que me mostrasse o que precisava ser removido. Caminhei pela casa com uma nova perspectiva, examinando cada canto, cada prateleira, cada quadro. Foi um exercício de fé e coragem, pois percebi que purificar o lar exige mais do que oração, exige ação. A história do missionário que viu uma vila ser liberta após queimar objetos pagãos me marcou profundamente. No Brasil, onde a mistura de crenças e tradições é comum, essa narrativa ressoa com força. Muitas vezes, guardamos amuletos, cristais ou símbolos por acharmos que são apenas parte da cultura. Mas a mensagem me ensinou que o mundo espiritual não é neutro. Tudo está ou a serviço da luz ou das trevas. A decisão dos moradores de Éfeso, em Atos 19:21, de queimar seus livros de magia, é um exemplo de arrependimento genuíno que precisamos imitar. Não basta guardar objetos no fundo do armário, é preciso destruí-los, renunciá-los, para que não haja mais espaço para o inimigo. Essa lição mudou minha forma de enxergar meu lar. Ele não é apenas um espaço físico, mas um território espiritual onde Deus deseja reinar. A mensagem me ensinou que a santidade começa nas pequenas decisões: o que permito entrar, o que escolho tolerar, o que decido glorificar. Aplicar isso na vida prática exige coragem e disciplina. Comecei a caminhar pela casa com um frasco de azeite, ungindo portas e janelas, declarando que meu lar pertence a Jesus. Fiz uma limpeza espiritual, removendo objetos que não honravam a Deus, como um colar que ganhei em uma viagem e que tinha símbolos estranhos. A sensação de leveza que veio depois foi indizível. A paz que eu tanto buscava começou a se manifestar e até o ambiente familiar mudou. As discussões diminuíram, o sono ficou mais tranquilo. Aprendi que a obediência a Deus traz libertação, mas ela exige renúncia. No contexto brasileiro, onde a família é o coração da vida social, proteger o lar é proteger aqueles que amamos. A mensagem me desafiou a cultivar um ambiente de oração, louvor e leitura da palavra. Agora, sempre que algo novo entra em casa, pergunto: isso glorifica a Deus? Essa pergunta se tornou um filtro para a minha vida. Outra lição poderosa foi a importância de tomar autoridade espiritual. No Brasil, onde a fé é expressa com fervor, muitas vezes oramos com emoção, mas esquecemos de agir com firmeza. A mensagem me ensinou que, como crente, tenho autoridade em Jesus para fechar as brechas que o inimigo usa. Declarei em voz alta que minha casa é um altar para Deus e renunciei toda a influência maligna. Essa prática não é superstição, mas um ato de fé que alinha meu lar com o reino de Deus. Também comecei a ler a Bíblia em voz alta com minha família, algo que na cultura brasileira fortalece os laços e traz unidade. A mensagem me lembrou de Josué 24:16,
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha é diária e exige vigilância. A maior lição que tirei é que a presença de Deus é atraída pela santidade. Não basta orar por paz se continuarmos tolerando o que entristece o Espírito Santo. Aplico isso agora, sendo mais intencional sobre o que entra em minha casa, desde os objetos até as conversas e os conteúdos que consumo. No Brasil, onde a música, a arte e a cultura são vibrantes, precisamos discernir o que exalta a Deus e o que carrega intenções ocultas. Essa mensagem não apenas transformou meu lar, mas também minha forma de viver a fé. Ela me ensinou que a libertação vem quando aliamos obediência à fé, coragem à oração e ação à confiança em Deus. Meus amigos, se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a realidade espiritual do seu lar, não guarde essa verdade só para você. Curta este vídeo agora, inscreva-se no canal e comente Amém ou 5 para mostrar que você está pronto para purificar sua casa e viver para a glória de Deus. Compartilhe-te esta palavra com alguém que precisa de libertação. Sua família, seus amigos, sua comunidade. Fique até o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos construir lares que sejam altares do Espírito Santo, onde a paz de Cristo reine e o nome de Jesus seja exaltado. Inscreva-se, compartilhe e seja a luz onde Deus te colocou.